encontraram? Mateus 19, versículo 27, diz assim a palavra do Rei soberano. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. E o que será por de nós? Olha bem, querido irmão, a indagação de Pedro a Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. E o que será de nós? Jesus respondeu: com toda certeza, eu te afirmo, Pedro, eu afirmo a vocês que me seguem, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eu paro aqui um pouquinho, essa palavra aqui era para os discípulos. Pedro perguntou, ele deu a resposta para Pedro. Eu tenho algo maior do que você possa sonhar e imaginar, Pedro. O que eu vou fazer com você não é as coisas dessa terra aqui não. Eu sei que você deixou as coisas da terra, mas eu vou entregar tudo que é do céu. Você vai se assentar ao trono esperando você lá, Pedro. Foi para Pedro essa palavra. Agora aí ele vem e continua. Também, essa é para você e para mim. Todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha bem, querido, que poderoso que Deus fala comigo e com você nessa noite. Para você que deixou tudo para me seguir, você vai receber 100 vezes mais. Diga para o irmão, é muita coisa, né? Fala para ele aí, é muita coisa, meu irmão. 100 vezes mais. Eu quando li, querido, quando leio a parábola do semeador, antigamente a gente lia assim, 30, 60 e 100 por um. É 100 por um. Mas algumas pessoas passavam a mensagem da forma assim, 100%. E não é 100%. A matemática de Deus, eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo, não é minha, não é a sua. 100%, você aplicou 100 reais, você ganha mais 100 reais. Concorda comigo? É 100%. 10% de 100 dá 10 reais. Mas quando fala 100 por 1, eu apliquei no reino 100 reais. Só que vem 1000. Não, é mais, né? Eu fiz a conta aqui correndo. 100 não dá 10, é 100 mil. 10 mil. 1 milhão. O tic-tac falhou. Não, eu só aumentei, ainda bem que eu não diminuí. Mas 100 vezes 100 dá 10 mil. É diferente. Porque 1000 daria 10%. 10 vezes. É 100 vezes mais 100. Então você junta 100 montante de 100 nota de 100, dá um montante de 10 mil reais. Isso é o reino. Né, irmã? Fiz a conta certa agora, né? A pilha estava fraca. Agora veio um carregador do céu, carregou a pilha novamente. Mas é isso, querido. E eu olhava assim e falei, meu Deus, é verdade, né? O menor de renda vai render 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. É diferente da matemática do mundo. Então Jesus falou, se você abandonou tudo para me seguir, meu irmão, é 100 por 1. Esse é o que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso que nós falamos aqui de altar, é além do que você sonha, é além do que você imagina, é além do que você pensa, querido, como vai ser. E é verdade, é além, querido. Você não consegue imaginar, ter dimensão do que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida. E Ele disse que não é só isso. Não vai ser só as coisas aqui que Ele vai fazer 100 por 1. Porque isso aqui Ele está falando de receber na terra mesmo, bênção do Senhor. Mas além disso, querido, tem algo que vale muito mais ainda, que é a vida eterna. E herdarão a vida eterna. Mas aqui há uma palavra no versículo 30. Entretanto, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Depois eu falo sobre esse assunto. Mas o que deixou Pedro, querido, de boca aberta, que ele ficou abismado com aquelas palavras. Você pode ler um pouquinho antes, querido, eu vou passar rapidamente pelo texto, mas ele ouviu o diálogo de Jesus com o jovem rico. É uma passagem muito conhecida, ela está aqui já no próprio capítulo 19. O jovem rico vem ter com Jesus, ele encontra Jesus e diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para te servir, para te seguir? Jesus diz, segue todos os mandamentos. Isso eu já faço tudo. Eu sei de qual é salteado, eu sou fiel nos mandamentos. Muito bem, então faz mais uma coisa. Veja tudo que você tem e me segue.
Opa, aí mexeu no bolso dele, mexeu naquilo que era o Senhor dele. Ele se entristeceu e saiu. Não quis seguir o Senhor. Mas Deus falou aquilo para ele porque Deus sabia do coração dele, querido. E se ele seguisse, ele ia vender aquilo que ele vendesse, viria 100 vezes mais. Mas ele não entendia o mundo espiritual. Ele não entendia o reino. Aquilo que envolve o reino, ele não entendia. Os princípios do reino, encontrei a palavra. Ele não entendia, por isso que ele não seguiu. Em seguida aqui eu vou ler com você aqui o 23 do capítulo 19, diz assim, olha. Então diz Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí piorou mais ainda para os discípulos. E digo-lhes mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pronto, acabou de piorar a situação. Já é difícil entrar. O Senhor Jesus vem e faz essa comparação. E o 25 diz assim, olha: e ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Diante de uma palavra como esta, quem vai poder salvar? Ninguém. Ninguém vai poder ser salvo diante de uma verdade dessa que o Senhor está falando. Ele afirmou. E quando ele afirma, ele está... é algo que não volta atrás. Jesus usou um paralelo nessa passagem, nessa comparação, porque na Palestina o maior animal que tinha era um camelo. E um buraquinho menor que nós podemos, né, hoje podemos ver naqueles dias, né? Hoje tem buraquinhos menores, hoje não existe, né? No fundo, uma agulha. Então, se isso não passa, não tem condição de passar um camelo aqui. Então, é impossível o camelo passar no fundo da agulha. E se é impossível o camelo passar no fundo da agulha, então o rico não vai entrar nos céus. Mas o Senhor está falando da avareza do coração dele. O Senhor conhecia aquele homem, aquele jovem, que o coração dele não era um coração desprendido. Por isso que o Senhor falou aquilo com ele. Porque o Senhor queria, só Ele conhece os corações de cada um. Ninguém conhece o coração de ninguém. Mas o Senhor sabia o que estava ali naquele coração. É uma pessoa que diz que faz tudo, mas não faz nada. Essa é que é a verdade. Eu faço tudo, eu conheço tudo. Você não conhece nada, que você não faz nada. Às vezes nós encontramos uma pessoa e fala assim: mas fulano conhece a palavra. É verdade, ele conhece. Nós falamos assim, mas é verdade que não conhece. Se conhecesse, praticava. Não conhece. Quem conhece a palavra, querido, vive de glória em glória, vencendo e vencendo, porque a palavra dá vitória. Essa que é a verdade. Conhecer a palavra é uma coisa. Talvez ele possa ter, querido, uma simpatia. Mas conhecer não conhece. Porque como é que eu conheço algo bom e não uso aquilo que é bom para a minha vida? Então eu não tenho a revelação do Espírito Santo para mim. Essa que é a verdade, eu tenho que ter essa revelação. Aí os discípulos perguntaram: mas sendo assim, como nós vamos ser salvos? E às vezes, meu irmão, as pessoas elas trazem o evangelho de uma forma assim, distorcida para as pessoas. E muitos entram na igreja, senta aqui, caminha um tempo e fala assim: ah, o evangelho é muito difícil, eu não consigo me desprender das coisas do mundo. Essa palavra é muito dura, muito difícil seguir o Senhor. É muito difícil seguir, ser santo. Não é difícil, meu irmão. É a coisa mais fácil quando eu busco na palavra. Sabe por quê? Porque nós fomos criados, querido, a imagem e a semelhança do Senhor. A nossa forma original era esta. Nós somos criados para adorar e bendizer o nome do Senhor. O projeto que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, que Ele projetou sobre a sua vida, Abraão, foi um projeto poderoso, maravilhoso, santo, fiel. Nós vamos ver depois aqui na palavra. Irrepreensível. Mas a verdade é que porque nós nascemos no mundo, querido, nós nascemos em pecado, isso veio e impregnou a nossa vida, impregnou a nossa mente, e muitas vezes o nosso pensamento, nosso padrão de vida, a nossa conduta, muitas vezes de acordo com aquilo que o mundo faz, que o mundo age. E nós caminhamos de uma forma como o mundo, nós caminhamos com o mundo, querido, de uma forma errada, pecaminosa. Mas Jesus vem nos resgata daquele lugar e nos traz para a sua presença, nos traz de volta para o projeto original, porque nós somos criados no projeto, e aí nós de alguma forma desviamos daquele projeto original, mas Jesus vem, nos resgata daquele lugar e nos traz de volta para o seu seio, para os seus braços. Mas a verdade é, meu irmão, que a minha mente ainda ela está no padrão do mundo.
A mente das pessoas muitas vezes ainda estão impregnadas com os padrões do mundo. E o que acontece? Ela não consegue ainda se libertar. A luta começa a ser grande e ela começa a achar que deixar as coisas do mundo é impossível, porque o diabo plantou uma mentira na mente dela. Há um pensamento mentiroso na mente daquela pessoa e dizer que é difícil você deixar isso, você não consegue, você não vai deixar. Não, é fácil quando você busca a presença do Senhor, porque Deus não vai te trazer para um lugar, querido irmão, e não vai te capacitar a deixar as coisas ruins. Pelo contrário, se você está nele, é fácil você deixar as coisas. Não há dificuldade nenhuma para deixar as coisas quando você está firme no Senhor. Por que as pessoas oscilam então, pastor? Porque a mente dela, querido irmão, ainda não está, ela não trabalhou na mente dela essa verdade, que ela pode todas as coisas, porque o Senhor a fortalece. A palavra do Senhor a fortalece. Por isso que ela, muitas vezes, ela cai, ela levanta, ela cai. Ao dia que ela firmar de verdade, querido irmão, deixar as coisas do mundo, não vai ser nenhum problema. Porque o diabo, ele planta mentiras na vida das pessoas. Nos adolescentes hoje em dia, qual que é o pensamento que está trabalhando na mente dele? É ficar, é beijar, é fazer sexo fora de um casamento. Ah, você vai casar virgem? Você está de brincadeira, vai perder seu tempo, perder a sua mocidade. Você ir para a igreja, está perdendo seu tempo. Você é louco, é? Nós temos que curtir a vida, ir para a balada, dançar, pular, saltar. Tudo é mentira. Porque se você honrar o Senhor, Ele vai te honrar. Quando eu digo para o jovem, para o adolescente, faz tanto menino como menina, querido. Porque tem homens aí fora loucos no mundo que a menina, ela pode casar virgem, mas o menino não. É macho. Homem não. Ambos, querido. Sempre se guardar, o Senhor vai honrar poderosamente. Ah, pastor, hoje eu namoro, o meu namoro era assim. A gente já tinha uma relação mais íntima, querido. Eu já vi muitos casos aqui na igreja e fora da igreja, querido, pessoas de outro ministério, melhor dizendo, que tinham um relacionamento assim, veio para o Senhor, quando conheceu o Senhor, se santificaram, querido. As coisas velhas elas passam, querido. Nós não vamos aqui apontar passado de ninguém. A verdade é que a partir do momento que você conhece o Senhor e se santifica para Ele, Deus vem e traz as bênçãos sobre a sua vida. Mas o mundo, querido, ele prega outra coisa. E às vezes a maioria dos jovens que vem do mundo, que entra na igreja, eles dizem: eu não consigo ficar sem sexo, eu não consigo ficar sem uma balada, eu não consigo ficar sem uma noitada, pastor. Por isso que eu saio da igreja, quando eu não aguento, aquele tuco na minha cabeça me chama, me atrai. Por quê? Porque a mente ficou lá no tuco. Se ele tirar e meditar na palavra, o tuco sai. Isso é legal. Diga assim para o irmão: se buscar a palavra de Deus, o tuco sai da cabeça. Sai, querido, aquele tum. Sabe das baladas que fica aquele negócio de tum. Isso sai, meu irmão. Eu falo para você que a minha missa andava assim, tum. Eu dava até assim, ó. Sai, isso sai. Jesus, ele vem e traz, querido, algo poderoso nas nossas vidas, que você não lembra mais disso, você só lembra dele, Jesus. Aí vem aquela palavra, aí vem louvores, você passa, aí você pode pular, saltar, salmodiar na presença do Senhor, meu irmão. Você não é impedido de pular e cantar, e dançar e celebrar. Não somos impedidos. Às vezes o mundo mente. Fala, na igreja você não pode fazer nada. Não, nós podemos fazer tudo. Nós somos livres, querido, para celebrar e adorar o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos capacita, tudo aquilo que o Espírito Santo nos permite fazer, nós podemos fazer. E olha que Ele permite a gente fazer muitas coisas. Eu nunca fui tão feliz na minha vida depois de me converti. Eu nunca fui tão feliz, querido. Eu nunca viajei tanto, eu nunca celebrei tanto depois que eu vim para a casa do Senhor. Porque havia dois problemas. Primeiro, quando eu estava no mundo, eu não tinha muita condição financeira. Hoje não tem muito, mas Deus prepara. Deus prepara, querido. E tinha outro problema, que eu bebia demais, eu não podia dirigir. Beber, se eu fosse viajar na estrada, ia entrar debaixo de um carro, morrer lá no meio da estrada. Não podia, eu tinha até medo de sair de carro, porque bebia. Íamos, sabe se voltava. Então, meu irmão, nós podemos fazer tudo. O Senhor nos traz alegria e felicidade, que basta que você buscar a palavra do Senhor. E não deixar o diabo mentir. Porque o diabo mente, é muito difícil. Quem vai poder servir o evangelho desse jeito? Não, é muito fardo, é muito peso. Mentira, a pessoa andava com peso lá no mundo e acha que dentro da igreja vai ter peso. Mentira. Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Diga para o irmão: o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave, meu irmão. Não tem peso em servir o Senhor. Diga para ele aí: não tem peso em servir o Senhor. Não tem peso, meu irmão, em nós estarmos na casa do Senhor e servir o Senhor, não tem peso. Mas a verdade é que havia uma mentira, querido, aqui. E Pedro viu aquilo que aconteceu com o jovem rico e disse: não tem como. Eu preciso conversar com Jesus. Aquilo inquietou o coração dele. Eu preciso perguntar a Jesus como é que vai ser. Pedro era assim. Surgiu uma oportunidade. Ele chegou em Jesus e falou assim: Senhor, vou dizer algo para você.
Deixei tudo, até a minha empresa de pesca eu deixei, para te seguir. Deixei tudo, o senhor está vendo aqui, ó, como é que eu estou aqui. Está vendo, nós dormimos aí, ó, relento, dorme no tempo. O senhor sabe a nossa caminhada, tu sabe, né, Jesus, que é difícil caminhar, tu está sabendo aí. Deixei tudo que eu tinha um conforto em minha casa, eu tinha uma casa. Deixei tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que vai ser de nós? Eu acho que ele falou chorando. Olha para o irmão, um cara de choro. O que vai ser de nós? Por alguns segundinhos, seja melancólico, mas o que vai ser de nós? Eu acho que Pedro olha para Jesus assim, sabe aquele que quer convencer, né? Que ele está falando das crianças, né? Que quer pedir as coisas para o pai, aquela cara de choro. Eu queria tanto aquela boneca. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, o que vai ser de nós? O senhor fala que o senhor não tem nem onde reclinar a cabeça. O senhor fala que vai morrer, vai ser crucificado. Como é que eu vou caminhar assim? Ele não está assim, mas isso é uma conjectura, né? Eu estou indo um pouquinho além para ficar mais dramático. Porque o negócio ali, Pedro chegou em Jesus ali, o texto às vezes, depois a gente tem que fazer um teatro, dar uma ênfase a mais, porque a palavra ela não fala assim, né? Ele só perguntou, né? Aqui você pode ver na sua Bíblia, que não está na minha, ó, ele fala assim: o que será de nós? O que será pois de nós? Aí você lê assim, seco, né? Parece que ele perguntou, mas não. Eu acho que ele perguntou quase chorando. Depois que ele chegou em Jesus assim, chamou numa paz no canto, e acho que as lágrimas desceu, começou a chorar, assim, é como se você dissesse assim: Jesus, eu estou te seguindo, mas não tenho esperança nenhuma. Não tenho esperança de te seguir. O que vai ser? Nossa, aquele jovem lá só falou aquilo para nós então. Ele tinha um bem para mim, eu não tenho nada. Um pouco que eu tinha, eu deixei. Como diz, né? Estou com a mão na frente e outra atrás. Não tenho nada. Jesus falou assim para ele: Pedro, eu tenho algo para te dizer. É quando Deus se revela que Ele é poderoso. Pedro, vem cá, vou te mostrar para você entender bem o mundo espiritual. Quer dizer para você, querido filho, ó, com certeza, toda a certeza que eu tenho para dizer para você, Pedro. Jesus estava afirmando para ele. Eu creio também, querido, Jesus não fala, o texto também não dá, mas Jesus falou: Pedro, eu te afirmo, Pedro, eu digo para você com convicção, que o que eu tenho para você é além do que você sonha, é além do que você imagina, Pedro. Você me seguir não é em vão. Foi assim, porque Jesus não ia chegar: ah, Pedro, olha, na verdade não, em cima daquele clamor, daquele questionamento, Jesus não ia deixar barato, querido, para o inimigo. Não, Pedro, vou te mostrar realmente o que eu tenho para você. Ó, veja bem, quando todas as coisas se cumprirem, quando eu for levantado, quando eu morrer e eu ressuscitar, eu tenho um lugar preparado para você no céu. E você, com esses outros aqui, ó, vão sentar num trono lá nos céus que eu preparei para você. O poderoso negócio, pai. Não é pouca coisa não. Sentar no céu, num trono, para julgar. Você vai estar lá, Pedro. Há um lugar especial reservado para você, Pedro. E você também, para aqueles que estão me ouvindo aqui, ó, que não vão sentar nos tronos, mas vão estar comigo na eternidade. Para você, Filadélfia, nessa noite o Senhor diz assim: olha, você que deixou tudo a me seguir, tudo que você deixou, você que deixou aí a sua casa. Falei pela manhã, muitas vezes, meu irmão, você deixou a tradição da sua família para seguir o Senhor. Talvez hoje o seu pai não fala com você, alguém da sua família não fala com você, que você deixou porque você começou a seguir o Senhor e Ele deixou de falar com você, porque Ele queria que você seguisse na religião dEle, na velha maneira de viver. Você que está aqui jovem, muitas vezes amigo na escola, virou as costas para você, porque você disse que você é evangélico, e eles não aceitam você porque você é evangélico. Você que está em casa, a mesma coisa pode estar acontecendo com você. No trabalho, às vezes, seu companheiro de trabalho virou as costas para você, porque você disse: oh, hoje eu sirvo ao Senhor, para mim você não me serve mais. E aí, querido, por isso que eu disse agora há pouco, muitos deixam, porque as amizades do mundo às vezes vai ter mais valor do que aquilo que Deus tem para ele. Mas você que está firme no Senhor, não. Muitos deixou, querido, os pais, hoje não falam com os filhos, porque eles se converteram ao Senhor Jesus. E deixou, é disso que Jesus está falando, querido. Talvez você deixou seu pai, sua mãe, a sua casa, por causa do meu nome. Eu não estou falando aqui de um ministério, de uma obra, está falando de mim, de você que servimos aqui no nosso dia a dia, não somente dentro da igreja, mas você que pagou um preço, você que desafia uma sociedade para servir o Senhor, querido. Porque quando nós decidimos servir o Senhor, querido, nós pagamos um preço alto, às vezes, querido, humanamente falando. Pessoas viram as costas para nós, familiares nos deixam, e muitas vezes, querido, você se sente só, porque ninguém da sua casa vem na sua casa.
Mas Deus te dá uma família aqui, querido, que está disposto a andar, a caminhar com você. Isso é 100 vezes mais. É o cuidado de Deus, querido. Ninguém que deixou as coisas, desafiou, querido, muitas vezes, sociedade, parentes, governos, querido, desafiou e Deus abandonou. Nós temos exemplos claros na palavra do Senhor, querido, de homens do Senhor, que deixou tudo, querido. Desafiou, querido, com convicção, aquilo que queria, desafiou, querido, reinos, para servir o Senhor, e Deus honrou sobremaneira. Eu vou falar de um apenas aqui, querido. Elias desafiou o pior governo que havia naqueles tempos, querido. Jezabel e Acabe foram os piores reinos que já teve em Israel. Era a dupla dinâmica do mal. Você pode ler depois, é muito ruim. Foram os piores reinos que já teve. Os piores reis que já governou Israel. Praticou de tudo que você possa imaginar e mais um pouco. Pensa numa coisa ruim. Pensa num governo ruim. Esse foi pior do que você está pensando aí. Muito pior. Foi terrível. A ponto de ele trazer uma palavra e diz: olha, também são os pecados de vocês, que Deus me deu uma palavra, Ele me deu poder, autoridade do mundo espiritual, porque eu sou assim com Ele, Ele me deu autoridade. 3 anos e meio não vai chover. Pum, parou a chuva. Vamos matar esse homem. E Jesus disse: olha, se afasta um pouco, não é momento de você pelejar com eles não, se afasta um pouco, o momento certo vai chegar. Aí para onde Elias vai? Para um ribeiro. Nossa, não tinha nada para ele comer lá, verdade, não tinha nada. Mas todo dia os corvos traziam pão e trazia carne. Comia carne todo dia. Mas por que comia carne todo dia? E meio não estava chovendo, não tinha chuva, a terra estava uma sequidão, os animais morrendo, e ele comia carne todos os dias. Carne e pão todo dia. Mas por que ele comia? Por que ele era diferente? Porque ele serviu o Senhor. Ele dependia de Deus. Diga aí, Elias comia carne e pão porque dependia de Deus. Fala, pode falar. Elias comia carne e pão por quê? Porque ele dependia de Deus. Deus enviou ele a um lugar, e quando Deus envia, Deus sustenta. Quando Deus chama, Deus cuida. Aí passou-se o tempo. Não, já ficou demais aqui no Ribeiro, agora você vai para um outro lugar. Vai passar época. Lá tem uma viúva que vai cuidar de você. É uma viúva. Quando pensa assim, né? Essa mulher devia ser a viúva de quem? Aí um homem bem rico, né? Não vou matar ninguém, não vou lhe falar o mesmo, não sei se já morreu, mas uma viúva muito milionária vai cuidar dele. Tem celeiro de trigo, todo tipo de provisão. Não. Quando ele chega lá com a viúva tinha um bocadinho de farinha só, um pouquinho de azeite para fazer um bolo. Ele diz: faz um bolo para mim e depois faça para o seu filho. Assim diz o Senhor. Ela: como eu vou fazer? Eu só tenho que um bocadinho de farinha, um pouquinho de óleo. Eu ia fazer para o meu filho e eu comermos. Depois nós ia deitar e esperar a morte chegar. Porque não tinha mais nada para comer mesmo. Ele: não, pode fazer para mim. Depois faça para você. Aí ela creu. Ele falou: vou fazer conforme a palavra do Senhor. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Não é aquele que essa mulher pegou aquele bocadinho de farinha dela e fez o bolo e deu para o profeta comer. De novo, ela foi lá, fez outro para o filho, comeu. A mulher fez para ela, comeu. Aí foi indo. Passou-se anos, querido, aquela farinha não acabava. A provisão de Deus não acabou em momento algum na vida daquela mulher. E eu digo para você que deixou tudo para servir o Senhor, não tem mais viúva por aí, não tem mais corpo para trazer pão para você, carne. Os mensageiros do Senhor eles não se foram, querido, eles estão por aí para te abençoar, para cuidar de você. Por isso que o Senhor nos diz: não fique preocupado com coisa alguma. Pedro estava preocupado, Jesus disse: olha, é além do que você imagina, Pedro. O que eu tenho para fazer na sua vida é além do que você pensa. É grandioso o que eu tenho para fazer em você e através de você. Você só tem que crer e caminhar comigo, se desprender o teu coração dessas coisas do mundo. É isso que o Senhor estava falando com ele, que Ele fala conosco essa noite. É super abundante o que Deus tem para mim e tem para você. Mas dentro do reino do Senhor, querido, a princípio nós precisamos entender algumas coisas. O Senhor falou isso para Pedro, certo? De tudo aquilo que viria sobre nós. Mas que haveria algo também. Que os primeiros seriam os últimos seriam os primeiros. Parece que o Senhor clareou a mente de Pedro, depois vinha confundir novamente. Não. O Senhor estava tratando com Pedro e tratando conosco essa noite. Que no reino do Senhor há princípios. E esses princípios nós precisamos observá-los, para que nós possamos, querido irmão, seguir o Senhor e
saber que Ele é conosco. Por que o Senhor estava falando isso, querido? Porque o Senhor falou com aquele jovem rico que se achegou ao Senhor. O Senhor agora está falando com os seus discípulos que caminhavam com Ele. E dentro da igreja, querido, há aqueles que já estão conosco, já uma caminhada, como a Cátia e algumas mulheres, eu vi um ano depois, mas que iniciou-se a igreja, com 12 pessoas. Mas há também aqueles que já chegou depois. Ah, pastor, então o mérito é tudo só para aqueles que começaram na igreja? Não. O Senhor queria também ampliar mais ainda a visão de Pedro. Ele queria trazer essa palavra até nossos dias de hoje. Ainda que eles iriam se assentar no trono para governar, nós também que viríamos agora, 2000 anos atrás, também iríamos fazer parte daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Não importa o tempo de igreja, eu quero dizer para você, o Senhor Ele pode te abençoar hoje, porque você entrou aqui, se você decidir caminhar com Ele, Ele vai te abençoar. Pastor, eu tenho um mês que estou na igreja, Deus talvez não vai fazer na minha vida o que Ele pode fazer, o que Ele já tem feito na sua. Claro que Ele pode fazer. Ele é Rei e Senhor, só vai depender do teu coração. Só vai depender da tua entrega ao Senhor. Era isso que Pedro estava, é isso que Jesus falou, e é isso que ele ia explicar agora, mais claramente para eles, através dessa parábola que nós vamos ler agora, no capítulo 20 do livro de Mateus. Seguindo, querido, para no 30, começa 19 e 30, começa no 20, versículo 1, eu quero ler essa parábola, a parábola dos pagamentos, e você vai entender agora o que Deus quer falar com você nessa noite, além do que Ele já falou aqui. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu a raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Esses foram os que foram contratados pela manhã. O senhor da vinha viu alguns homens, ele precisava de homens para trabalhar. Ele chegou e encontrou alguns homens lá pela manhã e disse: olha, você, um dia de trabalho vale 1 denário, não é isso? É isso. Então vai lá, trabalha para mim nesse dia, eu vou pagar o valor de um dia de trabalho, 1 denário. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. O Jesus não quer ver ninguém desocupado, Ele sim vai dar trabalho para alguém fazer. Amém? Ele viu essas pessoas sem ocupação alguma, então disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei que for justo. E eles foram. Não combinou salário, eu vou pagar o que eu achar justo para vocês. Tendo saído outras vezes próximo ao meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Vão trabalhar na minha vinha, que eu vou pagar vocês um salário, aquele que for justo. Ao sair novamente agora, em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho. Indagou deles: por qual motivo estivesses aqui desocupado o dia todo? Por que você está sem fazer nada todo esse dia? Eles informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes os salários, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Por isso que ele disse aqui, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Ele começou a salariar aqueles que foram contratados por último. Chegando os que haviam sido contratados em todas as 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Diga aí, 1 denário. Bom pagamento. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiros, deduziram que receberiam mais. Contudo, esses receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Querido, eu paro aqui um pouco, como foi pela manhã, eu quero ministrar o teu coração, como o Senhor ministrou o meu coração, quando eu li essa parte da parábola. Quando nós não entendemos, querido irmão, o princípio do reino de Deus, nós questionamos. Quando não se entende, querido, aquilo que envolve o reino do Senhor, a gente acaba questionando. Por que muitas pessoas, eu volto no início da mensagem, porque pessoas às vezes elas entram na igreja, elas saem da igreja, ou muitos entram na igreja, querido irmão, e a vida dela não se envolve. Por quê? Porque ela entra nesse grupo aqui. Fala para o irmão: glória a Deus que você não faz parte desse grupo. Não, parece que você não falou direito. Fala de novo: glória a Deus que você não faz parte desse grupo. Amém? Eu não posso deixar
de falar isso porque você não é uma pessoa que é questionadora, é reclamona. Você não é. Diga para mim, você não é essa pessoa. Mas, meu irmão, há por aí pessoas dessa forma, que não entende o reino do Senhor, os princípios do reino, e ela questiona: mas por que é que o irmão entrou na igreja ontem, hoje já está falando em línguas, ou já está pregando, ou já está fazendo isso, está fazendo aquilo? Irmão, quando nós ficamos questionando, nós deixamos de viver o que Deus tem para nós. E aqueles que vivem o princípio do reino, ele não questiona. Não questiona. Por isso que eu digo que nessa igreja não há questionadores. De verdade, de coração. Eu não tenho visto falar. Mas, meu irmão, tem pessoas que entram na igreja, elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, no mesmo lugar. Elas não saem do lugar. Por quê? Porque elas, às vezes, elas não procuram entender. A igreja começou com 12 pessoas. Talvez eu pude, na nossa limitação, poder dizer assim: mas Deus usou aquelas mulheres, o pastor Ricardo. Hoje a igreja tem mais de mil membros. Vamos fazer uma estátuas para eles. Porque, não, querido, a honra e a glória do Senhor, eles foram apenas instrumentos. Nem por isso Deus vai derramar mais bênçãos sobre a vida daqueles que iniciaram do que você que está aqui há menos tempo. A bênção do Senhor é igual. Diga para o irmão aí: a bênção do Senhor, ela é igual. Ele não faz acepção de pessoas. Pastor, você é melhor do que alguém aqui? Não sou. E nem quero ser e nunca vou ser. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus trata todo mundo igual. Uns têm mais porque busca mais. Outros têm menos porque busca menos. É só você avaliar da seguinte forma, analisar da seguinte forma: há um ribeiro aqui passando água aqui, e há várias tinas de água aqui. Todas elas cabem a mesma quantia, 1000 litros. Você vai ter um dia para pegar o tanto de água que você querer. Você pode pegar os 1000 litros no dia, ou você pode pegar 100 litros, 10 litros. Você pode deixar a sua tina, o seu carote, o seu tambor, a quantidade que você querer. É você que determina o tanto que você vai encher. As águas estão correndo, elas são livres, estão correndo aí. Eu vou pegar o tanto que eu achar que é necessário. Se eu achar que eu não preciso de 1000 litros, eu não vou pegar 1000 litros. Mas se eu quiser pegar e começar a deixar derramar, vai derramando. Vou pegando, quanto mais derramar, mais vai tirando a impureza, né? Porque a água vem cheia de pó, você vai no pó, tá por cima, eu coloco a água, aquele pó de cima vai saindo. Eu vou enchendo. Mas está derramando, deixa derramar. Eu tenho prazer de buscar naquele riacho. Quanto mais lá eu vou, mais eu me encho. Mais eu fortalecer minhas pernas caminhando. É exercício. Você entendeu o que eu estou falando? Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Não é uma questão de tempo de igreja, é uma questão de intimidade, de buscar. E o Senhor, quanto mais eu buscar, mais Ele vai me dar. Aqueles trabalhadores, mas por que aquele que começou assim, tu deu um denário? E para mim que estou aqui desde o dia todo, você só me deu um denário também. Eu acho que eu sou melhor do que ele. Aí o dono da vinha disse: olha, vou dizer algo para você. Não te combinei um denário? Você pode ler depois, nós vamos ler. Mas o Senhor perguntou para ele: vem cá, eu não combinei, o que eu combinei com você? Não foi um denário combinado? Foi. Eu não te dei um denário? Deu. Onde está o erro aí? Diga para o irmão aí, ó, o combinado não é caro. O que o senhor da vinha combinou, ele pagou, ele não deixou nada a desejar. Ele disse: agora eu vou dizer algo para você. Eu não posso fazer do que é meu o que eu querer fazer? Eu não posso dar o que é meu para quem eu querer dar? Eu dou para quem eu querer dar, para quem eu achar que merece. E pronto. Assim foi a palavra do Senhor para aqueles homens que questionavam. Muitos desistem, querido, dos seus sonhos por isso, porque eles olham a vida das pessoas à volta. Isso a gente fala muito dentro da igreja, mas lá fora é a mesma coisa. O senhor está estudando e o rapaz está tirando nota boa, está se preparando para passar, ele passa, se forma, ou está perto a se formar ali, completou aquela fase do estudo com excelência. O outro passou se arrastando, o outro não passou. Vou desistir porque ele tem sorte, eu não tenho, não. Ele é capaz, eu não sou, não. É de igual a capacidade.
porque um decidiu se esforçar, o outro decidiu não se esforçar. Ele fala assim, mas coitado de fulano, não passou. Mas coitado por quê? Pergunta meu irmão, coitado por quê, né? Mas coitado por quê, meu irmão? Por que é coitado? Aí nós ficamos assim, coitadinho dele, não passou, não conseguiu, mas ele se preparou. Os livros são iguais, os professores são os mesmos. Ah, mas não tem tempo. Quem falou que não tem? Às vezes que nós ficamos assim, sabe, coitadinho. Jesus não olhou para Pedro e disse, coitadinho, você está certo, Pedro. Ó, verdade, hein? Nossa, eu não tinha tentado para isso. Você deixou tudo para me seguir, o que eu vou deixar para você? Ah, eu preciso preparar uma poupança para você, Pedro. Eu vou lá, sei lá, vou preparar uma montanha de ouro para você aí, deixar escondidinho lá da terra. Lá não vou revelar para ninguém, só para você, o lugar. Quando eu partir, você... Ô Pedro, eu vou afirmar para você, o que você vai herdar é 100 vezes mais. Eu tenho para você é grandioso, você só tem que crer e caminhar, se preparar para isso, para tomar posse. Mas o dono da vinha, versículo 13, explicando-lhe, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a esse último o tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tu invejas, porque sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É nisso que o Senhor falou comigo, querido, a respeito dessa chamada, dessa escolha. Porque muitas vezes nós achamos, querido irmão, que nós não somos escolhidos, chamados pelo Senhor. Vem sempre essa dúvida em nosso coração, mas será realmente que há isso em mim? Que Deus me chamou, Deus me escolheu? Abra lá, por favor, em Efésios 1:4, um pouquinho à frente. Todos nós temos um chamado da parte do Senhor, amém? Todos nós somos chamados para algo específico, meu irmão querido do Senhor. O que Deus chamou você para fazer, você vai viver cada plano, cada projeto, amém? Efésios 1:4, eu quero ler com você, querido. É bom a gente ler o texto que fica ainda mais gravado na nossa mente, querido. Aquilo que Deus tem para falar conosco. Efésios capítulo 1, do versículo 4, diz assim, olha: portanto, Deus nos escolheu nele quem? Oi? Quer falar comigo? Efésios 1:4 diz assim, olha: portanto, Deus nos escolheu nele quem? Em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Eu me entendi até o 5, querido, só para você entender melhor, querido, que o amor dele, querido, nos atraiu, nos chamou, nos escolheu, desde o ventre da mãe, querido. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe, para viver algo poderoso em Deus, querido. Deus te chamou para viver algo poderoso nessa terra. Você foi escolhido e foi chamado, querido. Eu não vou dizer só chamado, não, querido. Você é chamado, além de ser chamado, é escolhido. Ah, pastor, não é a mesma coisa? Não, querido. Ainda que a palavra ela possa ter o mesmo sentido, mas você for bem, muitos são chamados, querido. Jesus disse: muitos são chamados, mas por que poucos são escolhidos, pastor? Porque, querido irmão, a escolha agora não depende mais do Senhor. Ele te chama e é você quem se habilita a ser escolhido, meu irmão. É diferente, eu tenho um chamado, mas eu não me habilito ao Senhor me escolher. Eu fico só no chamado, eu não vivo o propósito de Deus. Mas o Senhor quer de mim e de você algo além. Quando Ele te chama, querido, Ele quer que você se entregue de uma forma poderosa a Ele, para que esse chamado se torne uma escolha real que Ele fez para você, que você viva o que Ele tem para você viver, meu irmão. Que essa escolha seja realmente, querido, confirmada em seu coração e em sua vida. É isso que Deus quer de mim e de você, querido irmão. Não somente ser chamado, mas ser escolhido para fazer e para viver o que Ele tem para fazer nessa terra, meu irmão.
É isso que Deus requer de mim, requer de você. É por isso que ele falou com o jovem rico. O jovem rico, ele falou com Pedro. Aí ele trouxe essa parábola para explicar melhor ainda para mim e para você, que não é num tempo de igreja, não é num tempo de evangelho, de ministério, que vai fazer com que o Senhor me escolha, não. É um coração disposto a servir, é um coração disposto a caminhar com Ele, deixando tudo para trás e sem olhar para aquilo que eu deixei. Eu creio que Pedro aqui questionou, mas a partir daquele dia Pedro não passou mais a questionar Jesus, o que ele havia de viver no seu futuro, porque Deus tinha preparado algo especial para ele. E assim nós, queridos irmãos, quando nós trazemos para dentro de nós essa verdade, de que nós somos chamados por Ele, nós vamos caminhar, querido, uma vida com o Senhor, e nós vamos ter certeza que a cada dia Ele vai cuidar de mim, que a cada dia Ele vai prover algo para que eu faça algo para Ele nessa terra, meu irmão, porque todos aqueles que Ele chamou, querido, que ele elegeu, que Ele predestinou para ver algo poderoso nessa terra, viveu, querido, porque aqueles que realmente se entregaram, viveram. E o que Ele chamou, Ele capacitou, Ele encheu, querido. E a pessoa tomou aquilo dentro do coração dela e viveu cada palavra. Porque eu posso viver, eu posso escolher viver aquilo que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, posso, querido. Mas também eu posso viver o contrário. Eu posso trazer, eu poderia falar de muitos homens aqui na Bíblia, que foram escolhidos com um chamado específico, com um chamado de Deus, desde o ventre da mãe, já com uma palavra específica. Vou falar de Jeremias, Elias, Jeremias, Elias, sim, Isaías, Paulo, já tinha uma promessa desde o ventre da mãe, querido, para ver um plano, algo específico, como também Sansão foi chamado. Mas você que pode observar a vida de cada um deles, aqueles que se dispôs a fazer a coisa corretamente, que a partir de um chamado eles tiveram uma eleição, não, eles querem ser eleitos mesmo, chamados mesmo de verdade, então eles vão viver o propósito, aquilo que eu designei a fazer. Eles vão seguir em retidão aquilo que eu tenho para eles. Mas o fato é que nós podemos observar o ministério de Sansão e o ministério de outros que eu citei aqui, como Paulo, como o profeta Isaías. É um chamado, pastor, mas de que forma ele viveu o chamado? De que forma eu vivo o meu chamado? De que forma você vive o teu chamado? É isso que Deus, querido irmão, Ele tem falado conosco nesses dias, de um trabalho, de um realizar, querido, as coisas do Senhor, como nós fomos ministrados domingo passado lá na chácara, no culto de celebração dos 17 anos da Filadélfia. E Deus vem, querido irmão, caminhando conosco nessa linhagem de mensagem. Ele tem falado conosco nesse dia de servirmos com excelência, de olharmos somente para Ele, querido, e não nos preocuparmos com aquilo que está à nossa volta. Não sermos questionadores daquilo que muitas vezes nós vemos, querido. Nós não precisamos questionar nada. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E vamos celebrar a conquista de cada um. Porque o Senhor não vai fazer acepção de pessoas jamais, querido. O que tem para fazer através da minha vida, Ele vai fazer. O que tem para fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Mas para isso você precisa crer e tomar posse daquilo que Ele tem falado. Buscar caminhar com Ele, sabendo que tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir em nome de Jesus. Porque eu fui chamado desde o ventre da minha mãe. Ele não me escolheu antes mesmo da criação do mundo para sermos uma pessoa santa e irrepreensível em sua presença. Eu tenho um chamado. E aquele que tem um chamado, querido irmão, ele vive os princípios do reino. E um dos princípios do reino, meu irmão, para viver uma vida com o Senhor, é que você tem que viver em santidade. Diga para o irmão, nós temos que viver em santidade. Nós temos que buscar viver em santidade, meu irmão, para que se cumpra o plano e o projeto de Deus sobre a minha vida. O Senhor perguntou para o jovem, disse para o jovem, você tem que deixar tudo para me seguir. Pedro disse, mas como pode alguém se salvar diante de uma dureza de uma palavra como essa? O Senhor vem e explica, Pedro, não é assim, Pedro, eu vou te explicar como é de fato. Não é uma religiosidade, não é um fardo, não é um peso me servir. Que aqueles que me servem, que deixam tudo para caminhar comigo, para me seguir, para me servir, vai usufruir não somente nessa terra, mas uma vida eterna no céu comigo, Pedro. O que te aguarda é incomparável àquilo que você espera, àquilo que você imagina, irmão. Assim diz o Senhor. Era isso que o Senhor estava falando para ele, está falando conosco nesse dia. Nós somos chamados para ver algo poderoso nele.
Mas há um princípio muito importante, meu irmão, que nós devemos atentar. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então quando se fala nisso, Deus fez a acepção das pessoas, porque poucos são escolhidos. Não, meu irmão. Ele chamou a todos. A escolha que Deus vai fazer agora depende do meu posicionamento, do teu posicionamento, do teu preparo, querido, da tua busca. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Você, para ser escolhido agora, não é mais Ele que vai. Eu vou escolher, eu vou ver bem quem aqui no meio da igreja. Não vi ninguém. Quem sabe na qual celebração? Não, querido. Ele está passando agora, o Espírito Santo está passando os olhos dele agora, os corações, ele está vendo quem se habilitou a ser escolhido. Ele vai olhar os corações e ver quem quer ser escolhido. Analisa bem, ele tinha 70 discípulos, ele escolheu 12. Ele fez a acepção de pessoas? Não, porque aqueles 12 ali, havia um propósito sobre cada um deles e ele ia escolher aqueles. E devido àquilo que estava no coração de cada um, para que se cumprisse aquilo que estava nas Escrituras. E assim, nessa noite que ele olhou, ele chamou a todos que estão aqui. Todos que estão aqui foram chamados por ele. Agora a escolha vai depender de você. Diga para o irmão aí, a escolha vai depender de você. Como assim, pastor? A escolha depende de mim. Diante daquilo que você dispôs no teu coração a se entregar para ele. Ele analisou bem o jovem rico e disse: vende tudo que você tem. Mas por que ele pediu que o jovem vendesse toda a riqueza? Olha que Jesus ingrato. Não, Jesus estava libertando aquele homem daquela prisão espiritual, de um cativeiro que ele estava preso a mamon, as riquezas desse mundo. Vende o que você tem e me segue. Porque ele disse para Pedro: olha, se você deixou tudo que você tem, você vai ter 100 vezes mais. É simples, querido. Se eu deixei tudo para servir o Senhor, é 100 vezes mais. Ah, pastor, mas eu não deixei bens. Mas tem coisa mais valiosa do que bem, querido. Muitas vezes nós achamos que perdemos. Talvez você possa ter achado que você perdeu sua família. Você não perdeu sua família. Pelo contrário, você vai vê-los diante da presença do Senhor juntamente com você. Você só precisa crer. Ah, pastor, mas eu tenho orado, mas parece que as coisas não têm acontecido à minha volta, parece que nada muda. Querido, Deus já está fazendo algo poderoso na sua vida. Talvez você ainda não percebeu, mas algo poderoso já está acontecendo na sua casa. Algo poderoso já está acontecendo no teu trabalho. Algo poderoso já está acontecendo no teu casamento. Algo poderoso já está acontecendo no teu casamento e você ainda não percebeu. Algo poderoso está acontecendo na sua família e você ainda não percebeu, mas Deus já está fazendo, porque a palavra que Ele disse, ela não volta vazia. Você vai receber 100 vezes mais daquilo que você deixou para me seguir. Por algum momento você deixou a sua família aquilo que eles acreditavam, verdade. Parece que você perdeu. Não, você ganhou, porque eles vão deixar aquela escravidão, aquela cegueira e vão voltar, querido irmão, para vir para a luz, para brilhar como você brilha em meio às trevas. Você só precisa crer nessa verdade, querido irmão, que o que Deus tem para você é além do que você sonha, é além do que você imagina, é além daquilo que você programou, querido, porque o que Deus faz é incomparável em nós, através de nós. Por isso que Ele disse: se você deixou pai, mãe, família para me seguir, você vai usufruir nessa terra, querido, de tudo aquilo que eu tenho preparado para você viver. Essa verdade que Deus falou, querido irmão, para Pedro e para a sua igreja nessa noite. Nós só precisamos, querido irmão, deixar Deus trabalhar dentro de nós e saber que nós somos chamados e que a escolha depende da forma que eu vou me entregar a Ele. Se você deixar o teu coração na presença do Senhor todos os dias, querido irmão, aberto, falando com Ele, buscando a face dEle, buscando a presença dEle, certamente você vai viver o teu chamado, querido, de uma forma poderosa, de uma forma magnífica. Eu não sei qual é o seu chamado, porque há muitos chamados, querido, dentro da igreja. Uns são chamados para ser pastor, outros são chamados para ser intercessor, outros missionários, alguns com chamados específicos. Você vai ver o seu chamado específico, mas há também um chamado que Deus chamou a todos nós para anunciar o nome dEle, para deixar tudo em nome dEle, querido. E Ele diz a esses que fizeram isso, vão receber 100 vezes mais, em nome de Jesus. E eu encerro lendo, querido, lá em Efésios 4, eu quero com você o versículo 17, que fala daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos.
Efésios 17, 4, 17. Para que se manifeste, querido irmão, o querer e o agir do Senhor em nós e através de nós. Para aqueles que são chamados e escolhidos. Como nós devemos agir, como nós devemos caminhar. Diz assim a palavra do Senhor: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor eu insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que nós aprendemos de Cristo. Se é que de fato ouviste nele e foste discipulado conforme a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, foste instruídos e vos despistes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E sede renovados no vosso modo de raciocinar e a maneira de você vestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O texto aqui fala, querido irmão, de uma maneira de viver, não mais como nós vivíamos, não mais com aquele padrão de pensamento do mundo, mas que nós somos renovados, querido irmão, na nossa mente, na nossa maneira de viver. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, que se eu fui uma pessoa chamada, eu fui chamado. Se eu quero ser escolhido, eu quero ser escolhido. Eu tenho que ter uma maneira de viver, de agir, não mais como eu vivia antigamente, não mais como eu pensava antes. Porque certamente, se eu deixar, querido irmão, de pensar as coisas do passado, não permitir mais que essas coisas venham sobre a minha vida, eu não vou viver numa oscilação. E eu oro, queridos irmãos, para aqueles que têm vivido assim, que vivam a vida a partir de hoje, querido irmão, firme no Senhor, sem se desviar, querido, para a direita nem para a esquerda, mas para um propósito ao qual Deus tem chamado e escolhido nessa terra. Assim nós oramos, querido irmão, por uma igreja que tem crescido a cada dia, meu irmão. Porque eu tenho visto a igreja, eu tenho comentado com a minha esposa, a igreja ela tem crescido de uma forma maravilhosa aqui. A igreja está mais madura a cada dia, meu irmão. Eu vejo uma maturidade através da sua vida, independentemente do tempo que você tem de igreja. Eu consigo enxergar em você, meu irmão, essa maturidade em Deus. E quando nós falamos às vezes de altar, aqui não tem gente assim, e é, de fato isso é verdade, eu digo de coração. Aqui a nossa igreja é uma igreja abençoada. E eu tenho visto o teu crescimento em nome de Jesus. Nós temos acompanhado o teu amadurecimento. Ainda que você diga assim, pastor, eu tenho poucos meses aqui na igreja, eu não sei, meu irmão, quanto tempo você tem de evangelho, só sei que você está mais maduro, em nome de Jesus. Eu creio que você está crescendo a cada dia mais na presença do Senhor. Exatamente, querido irmão, aqueles que vão crescendo, vão sendo escolhidos para realizar as grandes obras do Senhor, porque Deus já te chamou, Ele já te escolheu, querido irmão. Você só precisa, viver essa escolha. Porque às vezes também, meu irmão, você tem dificuldade de viver essa escolha em Deus, e Deus fala contigo nessa noite: eu te chamei, filho. Eu não olhei para o seu passado, eu não olhei para aquilo que você fez, eu não olhei para aquilo que você viveu, que não foi diante da minha vontade, não. Eu estou olhando para aquilo que você está buscando viver hoje. É isso que Deus está olhando em você, igreja. É isso que Deus está olhando em você, homem. Que eu creio que muitos entrou aqui nessa noite pensando essa mentira do inimigo que ele tem plantado na sua mente. Mas será que eu fui chamado realmente? Será que eu sou uma pessoa escolhida realmente? Mas será que realmente Deus vai me usar? Às vezes eu me sinto tão falho, tão despreparado. De fato que nós somos despreparados. Eu para subir aqui hoje, ontem o pastor me chamou para pregar. Falei assim: Deus, eu sou tão despreparado em mim, mas eu sei que o Senhor vai me preparar, o Senhor vai me usar, e o Senhor vai me capacitar. É assim, meu irmão, nós temos que crer essa verdade. Prepare, nós nunca vamos ter, querido, porque a cada dia Deus tem algo para entregar. O que Deus quer é dependência.